Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Quinta-feira e saiu dados importantes aí no Diese. São dados que eu gosto bastante de trabalhar, que é aquela pesquisa que mostra como que foi a negociação salarial agora no mês de setembro. E mais uma vez, a gente teve um bom resultado mostrando aí que o mercado de trabalho está muito pró-trabalhador e tem muitos motivos para explicar por que a gente está com tanto sucesso aí nas negociações salariais. Então, o tema desse vídeo de hoje vai ser para tratar sobre isso, explicar o resultado das negociações salariais de setembro. Bem, gente, antes de tudo eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal e não perderem nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta-feira, 2 horas da tarde, vídeo novo para vocês, para falar de economia brasileira, economia internacional, temas especiais de economia, tudo para você ficar sempre bem informado e não perder aquela sua discussão com o tio do Zap. E também toda segunda-feira lives especiais aí para você conseguir conversar comigo, a gente ter maior interação quando vocês estão no chat. Então toda segunda-feira às 18 horas também tem lives especiais aqui do canal. E eu também peço aí para todo mundo que puder para virar membro do canal aí, porque todo mundo que é membro tem conteúdo exclusivo por R$ 11,90 por mês. Vocês podem ter conteúdos exclusivos como lives exclusivas uma vez por mês, vídeos meus gravados explicando economia brasileira e internacional, economia na verdade no geral, da maneira mais simples possível, desde o basicão, grupo de WhatsApp e também um grupo de estudos uma vez por mês aí. E para aqueles que forem estudantes de economia e quiserem ter um conteúdo um pouco mais aprofundado, com nível de graduação, também tem aí um pacote especial para vocês aí por R$ 19,90 por mês. Vocês podem aí fazer parte aí desse pacote aí, que eu tenho aulas minhas que vão ser gravadas aí, explicando modelos econômicos de macroeconomia, microeconomia, tudo aí em nível de graduação. Mas vamos já para o tema do vídeo de hoje aí, porque saiu agora nessa manhã aí esse estudo do Diese mostrando, é um estudo que sai todo mês, é um estudo que eu gosto bastante de trabalhar, mostrando aí como foi o resultado das negociações salariais aí de setembro. Então aqui, inclusive, tá a capa de estudo aqui para vocês, ó, reajustes acima da inflação foram observados em 73,7% dos casos. É um bom número, continua sendo um bom número, um pouco menor do que a gente está observando aí na média do governo Lula 3, mas continua sendo um bom número. A gente tem, então, outros dados aí para falar para vocês aqui, por exemplo, que no ano, né, se a gente pegar todas as negociações salariais que ocorreram nesse ano, o resultado foi de 78,7% das negociações salariais ocorrendo acima da inflação. Então, é uma grande maioria, né, com certeza aí, a maior parte dos trabalhadores brasileiros, na hora que estão fazendo sua renegociação salarial, estão conseguindo um resultado de reajuste acima da inflação. Para conseguir um reajuste acima da inflação nesse mês de setembro, o reajuste deveria ser pelo menos 5,1% de reajuste no salário para ser pelo menos igual à inflação. Então todo o reajuste que aconteceu acima de 5,1% significou que foi um reajuste acima da inflação, porque ele pega, né, o INPC, né, o acumulado em 12 meses, para medir aí se o reajuste foi acima da inflação nesse momento. E, em média, a gente teve um ganho de 0,57% de ganho real no salário para aqueles reajustes que ocorreram nesse mês de setembro. Então, também aí a gente vê mais um dado mostrando aí que o brasileiro está conseguindo aumentar sua renda e está conseguindo aumentar sua renda de maneira real, ou seja, recompondo a inflação passada. A região que conseguiu a melhor porcentagem de reajuste foi a região sudeste, com 83% até agora, nesse ano, com os reajustes negociados nessa região sendo acima da inflação, e a região que está tendo os piores resultados é a região nordeste, com 68,8% dos reajustes abaixo da inflação. Isso aí é muito resultado aí do tipo de trabalho que a gente encontra nessas duas regiões. Região Sudeste com mais trabalho industrial e do setor de serviços, que gera um maior reajuste. Então você tem então um sucesso melhor nesses dois reajustes. A gente vai inclusive tratar um pouco melhor disso aí mais para frente aí nesse vídeo. E a região Nordeste tem
menos trabalho industrial, tem mais trabalho aí rural, e isso aí explica aí esse baixo reajuste aí, esse baixo sucesso. Não é um baixo sucesso, né? Porque 68,8% é melhor do que qualquer ano aí de governos Temer e Bolsonaro, mas um baixo reajuste aí nesse momento. Eu trouxe alguns gráficos aqui para vocês para a gente começar a discutir, ó. Se a gente for pegar esse ano de 2025, a gente tem que 78,7% dos reajustes das negociações salariais resultaram em reajuste acima da inflação, 13,1% foram reajustes que foram pelo menos igual à inflação, ou seja, uma taxa aí bem alta aí de reajustes, pelo menos recompondo a inflação aí nesse momento, e só 8,2%, ou seja, quase 92% aí dos reajustes resultando aí em recomposição salarial, pelo menos igual à inflação, e só 8,2% aí abaixo da inflação. Para o mês de setembro, os dados esperaram um pouco, 73,7% dos reajustes ocorreram acima da inflação, 12,2% dos reajustes ocorreram igual à inflação e 14,1% dos reajustes ficaram abaixo da inflação, ou seja, eles tiveram perda salarial. Mas o que explica esse bom momento aí da economia brasileira nesse tema aí? A gente está com desemprego muito baixo, o desemprego continua no menor nível da história desde o começo da medição da PNAD, então nunca teve uma taxa de desemprego tão baixa. Isso melhora a situação do trabalhador na hora de você fazer uma negociação salarial, porque não é tão fácil assim você trocar de trabalhador, né? Então significa o quê? Que vai ficar cada vez mais difícil aí pro capitalista ou pro empresário aí querer trocar de trabalhador, então ele acaba cedendo mais aí para realizar esses reajustes. A inflação não está tão elevada, então o custo do reajuste também não é tão elevado para o capitalista, para o empresário aí nesse momento, o que ajuda também a taxa de sucesso aí do reajuste nesse momento aí. E você tem também aí a questão aí de organização trabalhista. A gente sabe que a gente não está num dos melhores momentos de organização trabalhista da história do Brasil, os sindicatos perdendo bastante força, mas a gente vê ainda que os setores que são mais sindicalizados continuam tendo mais força aí, continuam tendo um melhor resultado. Vamos ver agora, inclusive, aí nesse gráfico aqui que eu montei aqui para vocês, mostrando aí como que se deu aí a taxa de sucesso, aí como que se deu o reajuste por ramos da economia, né? A gente vê que a indústria é disparada aquela que conseguiu melhores resultados, ó, com 80,8% de reajustes acima da inflação, 12,1% de reajustes pelo menos igual à inflação e só 7,2% de reajustes abaixo da inflação. E a gente vê que na outra ponta, que tem pior resultado, é justamente o meio rural, em que você tem menor organização trabalhista. Enquanto a indústria tem muitos sindicatos mais fortes ainda, o meio rural não tem uma sindicalização tão forte. Ó. Daí você tem que a taxa de sucesso tem 72,5% de reajuste acima da inflação, 8,8% de reajuste igual à inflação e 18,7%, quase 20% aí da população aí que trabalha no meio rural, tendo reajuste abaixo da inflação. Você vê que não tem uma taxa dessa aí de tanto insucesso em nenhum outro setor. Ó. O comércio mesmo aí, com 78,4% dos reajustes ocorrendo acima da inflação, 15,4% igual à inflação e 6,2% abaixo da inflação. E o setor de serviços com 18,2%, 78,2% dos reajustes ocorrendo acima da inflação, 13,4% igual à inflação e 8,4% acontecendo abaixo da inflação. Então a gente vê que quanto maior a organização trabalhista, mais sucesso você tem aí na sua taxa de reajuste salarial. Então é por isso que é importante a gente observar a organização trabalhista aí nesse momento. Tanto que, provavelmente, no Sudeste você também tem uma força de trabalho, uma mão de obra mais organizada que no Nordeste. Isso aí também ajuda a explicar a melhor taxa aí de sucesso na hora da renegociação salarial. Então, para a gente fazer um resumo de tudo que eu falei até agora, a gente tem então que, mais uma vez,
A gente teve um bom resultado aí nas negociações salariais em setembro, com 73,7% aí das pessoas conseguindo um reajuste salarial que foi acima da inflação, ou seja, com ganho real de salário. No ano a gente chega em 78,7% dos reajustes já concedidos, sendo acima da inflação. Isso aí é resultado de um mercado de trabalho que está bem aquecido, com desemprego muito baixo, que melhora a situação dos trabalhadores na hora da negociação salarial. E a gente também observa que quanto mais organizado, quanto mais sindicalizado o trabalhador, mais sucesso ele tem, porque a gente vê que a indústria consegue resultados muito melhores, por exemplo, do que o setor rural, que ele não tem um nível de organização trabalhista tão elevado quanto da indústria. Então a gente mostra aí mais uma vez aí a importância da organização trabalhista, e a gente também consegue observar aí que o mercado de trabalho aí, mesmo com alguns problemas, mas pelo menos nesse ponto, ele está muito bem obrigado aí, sempre conseguindo boas taxas de reajuste aí e conseguindo ganho real de salário para os seus trabalhadores. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram esse vídeo, dá o seu like. Se vocês esperaram até agora para saber se vocês gostavam do canal, se gostaram do canal, se inscreva. Achou que faltou alguma coisa ou quer comentar algo, comente aí no vídeo. E todo mundo que puder virar membro aí, eu agradeço. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.